querido irmão e amigo. Hoje, no nosso dia a dia com Deus, quero ler Lucas, capítulo 6, de 46 a 49, que diz assim: Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Bem, aqui Jesus está ensinando seus discípulos e ele conta uma parábola, uma história. E nessa história ele estava justamente mostrando a diferença que há em alguém que seja sensato e alguém insensato. E ele faz essa ilustração, essa explicação, usando a figura de uma construção. Então ele diz o seguinte, que há dois tipos de pessoas. Há aquela pessoa que ouve as suas palavras e as pratica. E ele diz aqui que esse é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce firme. E quando vem o temporal, quando vem a tempestade, aquela casa permanece de pé. O outro é um insensato, é um louco, porque ele ouve as palavras, não as pratica. Então ele é semelhante a alguém que constrói a sua casa sobre a areia, diz lá no Evangelho de Mateus. Aqui vai dizer sobre o chão, ou ainda diz mais ainda, porque diz assim, sobre o chão sem alicerces. Então ele constrói uma casa sem alicerces. E quando vem a tempestade sobre aquela casa, ela cai. Muito triste ver isso acontecer, né? E o texto está justamente mostrando que a grande diferença entre as duas construções é justamente o alicerce. Talvez se olhássemos as duas casas, poderíamos achar que elas eram até iguais, que elas podiam ser até idênticas olhando, mas a tempestade sobre elas é que mostraria a real diferença, aquela que tinha alicerce e aquela que não tinha alicerce. Então, se você é alguém sensato, se você é alguém que quer o melhor para a sua família, para a sua casa, você precisa não somente ouvir o que Jesus diz, mas precisa pôr em prática, colocar em prática o que Jesus fala na sua casa, na sua vida. Isso com certeza não é muitas vezes fácil. O próprio texto vai dizer que aquele homem construiu uma casa. Então ele demandou esforço, dedicação. Diz o texto que ele cavou fundo para poder colocar os alicerces na rocha. Então ele se esforçou para poder ter um bom alicerce. Então, com certeza, eu, você, se queremos uma casa firme, mesmo diante de todas as tempestades, mesmo diante de todos os obstáculos, mesmo diante de todas as provações, aflições que a gente possa vir a passar, a nossa casa permaneça firme, a nossa família permaneça firme, a nossa vida permaneça firme. É necessário que a gente se esforce, que a gente se empenhe, que a gente se dedique para colocar em prática os princípios da palavra de Deus, na nossa vida, dentro da nossa casa. É necessário esforço, é necessário empenho para que isso aconteça. E, com certeza, o que o texto nos diz é que nós seremos recompensados por isso. Vale a pena todo esforço, todo sacrifício, toda dedicação para colocar em prática os princípios da palavra de Deus na nossa vida, na nossa casa. Meu querido, que Deus possa abençoar você e que você possa não somente ouvir as palavras de Jesus, mas pô-las em prática na sua casa. E que Deus abençoe a sua família. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor,
por esse dia, te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. E o Senhor tem o melhor para nós. A tua palavra tem o melhor para nós, Senhor. A tua palavra, ela tem toda a direção para todas as coisas, para a criação de filhos, para questões financeiras, para relacionamento marido-mulher, para pais e filhos. Deus, tantas questões, e a tua palavra tem tudo aquilo que a gente precisa para termos uma vida feliz, abençoada, firme, ó Deus, diante dos obstáculos. Queremos vencer as provações, queremos vencer, ó Deus, as tempestades que venham sobre nós. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, nos ajude a pôr em prática a tua palavra na nossa vida, dentro da nossa casa, que a tua palavra ela seja vivida, porque esse é o desejo do teu coração para nós. Abençoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Senhor, nós continuamos pedindo a tua graça e a tua misericórdia nesse momento de pandemia, ó Pai. Abençoa a nossa cidade, nosso país, o mundo, ó Deus, tem misericórdia e, ó Deus, faz cessar todo esse mal. Que possamos voltar a uma vida normal, mas que em tudo isso possamos aprender a buscar mais ao Senhor, a estarmos mais na tua presença, ó Deus, a vivermos mais segundo a tua vontade. Pai, nos abençoa, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.